pessoal, meu nome é Anderson e hoje eu vou aqui responder com vocês algumas questões de geometria analítica sobre o assunto de plano cartesiano e da distância de dois pontos, que a gente estudou lá na aula 1, né, de geometria analítica. Vamos lá. Bem, exercícios. Lembrando que aqui você pode pausar o vídeo e tentar resolver a questão antes de ver aqui a minha resolução, tá certo? É importante que você faça isso para que você melhore ainda mais o seu aprendizado e seja fixado, né, os conteúdos na sua cabeça. Então, aqui no primeiro exercício é o seguinte: determine quais são as coordenadas genéricas em função de A, por exemplo, dos pontos pertencentes à bissetriz dos quadrantes. Aí aqui a gente tem a alternativa A. Ele quer que a gente faça esse mesmo processo para a alternativa A, dos pontos pertencentes à bissetriz dos quadrantes ímpares, ou seja, os primeiros e terceiro quadrante. E na letra B, ele quer que a gente faça esse mesmo processo para os quadrantes pares, que no caso é o segundo e o quarto quadrante. Então, é importante que agora você pause o vídeo e tente resolver essa questão, tá? Vamos lá na resolução. Bem, resolução. Vamos começar pela letra A, né? Alternativa A. Ele quer que a gente fale, que encontre coordenadas genéricas para os pontos pertencentes aos quadrantes ímpares, caso primeiro e terceiro quadrante. Antes de começar propriamente dita a resolução, a gente vai ver um caso aqui particular, né? Do que acontece nos pontos pertencentes à bissetriz dos quadrantes ímpares. Por exemplo, nesse ponto aí A, que tem coordenadas de abscissas 4 e ordenada 4, aí como você pode ver. O ponto B, ele tem abscissa 2 e ordenada 2 também. E no ponto C, ele tem abscissas menos 3 e ordenada menos 3, como está escrito aí. Então o que você observa aqui? Que os pontos pertencentes aos quadrantes ímpares, né, e estão sobre a bissetriz desses quadrantes ímpares. Bissetriz, lembrando lá na geometria, é o segmento de reta, né, que divide um ângulo ao meio. E aqui no nosso sistema ortogonal, a gente sabe que ele é ortogonal porque são a interseção de dois eixos que formam um ângulo de 90 graus. E aí, o que a gente conclui? Que olhando para cá, né, ó, tanto a abscissa como a ordenada no ponto pertencente a essa bissetriz vão ser iguais, né? Portanto, o que a gente pode dizer? Que usando lá, lembrando lá que no começo da questão que ele fala para a gente usar o ponto genérico A, né, por exemplo. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui sobre essa bissetriz dos quadrantes ímpares, ele vai ter ordenada e abscissa iguais, né? E as coordenadas dele, por exemplo, a gente usando o A como genérico, vai ser A. E o A pertencente aos números reais. Dando continuidade aqui, vamos lá na resolução da letra B. Agora ele quer que a gente faça a mesma ideia para os números pares. Bem, se você não respondeu aqui, se você viu a resposta dos números ímpares e não conseguiu fazer, tente fazer, após ver a resolução lá dos números ímpares, fazer agora dos números pares. Da mesma forma, vamos raciocinar aqui, né? Usando casos particulares aqui, ó, a gente tem que o ponto A, ele vai ter abscissas menos 3 e ordenada 3. O ponto B, ele vai ter abscissas 1 e ordenada menos 1. E o ponto C vai ter abscissas 4 e ordenada menos 4. E pensando da mesma forma lá como anteriormente, o que eu posso fazer aqui? Observar o que está acontecendo, né? Então, ó, aqui na bissetriz dos quadrantes pares, ou seja, o segundo e o quarto quadrante, eu tenho que uma forma genérica de representar cada ponto que vai estar sobre essa bissetriz vai ser
A, né, usando o A como genérico, abscissa A e ordenada menos A. Porque você vai sempre pegar o oposto, né, aqui do número na ordenada. Por exemplo, aqui no caso aqui, se eu tivesse abscissas menos 2, qual que seria a minha ordenada? Seria 2, né? Porque aí eu estaria pegando esse exemplo que eu estou pegando dentro do bissetriz dos quadrantes pares. Certo? Vamos lá. Aqui na segunda questão é o seguinte. No retângulo da figura AB, e esse segmento mede 2A e BC mede A, dê as coordenadas dos vértices do retângulo. Por exemplo, aqui está uma representação, né, do problema e vamos lá para a resolução. Lembrando que você pode pausar o vídeo e tentar responder a questão, viu? Então, vamos lá usar um caso aqui particular novamente, para chegar no caso aqui genérico, né? Já que a questão está pedindo que a gente dê as coordenadas em função aqui de A. Como é que a gente vai fazer aqui, professor? Bem, nesse caso aqui, ó, observe que eu tenho aqui uma abscissa 1 e ela está relacionada à ordenada 1. E eu vou chamar esse ponto aí que liga esses dois pontos por A. Ou seja, ele vai ter a abscissa 1 e ordenada 1. E aqui tem um 2, né? E aqui o 3. Observe que de 0 da origem ali, né, 0, até a abscissa 3, essa medidazinha aí é justamente 3, né? Essa medida que vai da origem até o número 3. E da mesma forma aqui, ó, para um ponto B, ele vai ter abscissas 3 e ordenada 1. Pensando dessa forma, agora levando lá para o nosso problema, aqui eu tenho a origem, né, ou seja, 0, 0. Como ele disse que de A a B, e aqui é o ponto B, ele tem 2A, né? Eu sei que o ponto B vai estar aqui justamente em cima desse 2A. E dessa mesma forma, sabendo que na questão dele, né, que BC é igual a A e o A está justamente em cima do ponto D, eu tenho que esse ponto D vai estar em cima, bem em cima desse númerozinho A. Ou seja, portanto, a gente pode concluir que a ordenada do ponto A, lá do vértice do retângulo, que está na origem, é 0, 0. Essa ordenada do ponto B é o quê? Se ele está sobre o eixo do X, ele é só 2A e a ordenada dele vai ser 0, né? E esse ponto C, ele vai estar, como está ligado aqui, né? Vocês podem ver no desenho, vai ser 2A e a ordenada dele vai ser A. E por último aqui, o vértice D, ele vai ter abscissa 0 e ordenada A. Bem facinho, né, as questões. Certo, dando continuidade aqui, ó. Vamos lá para a nossa terceira questão. Lembrando que você pode, novamente, pausar o vídeo e tentar fazer a questão. A distância do ponto A, que ele tem um númerozinho genérico aí, né, A, abscissa e 1 na ordenada, ao ponto B de abscissa 0 e ordenada 2 é igual a 3. Calcule o valor da abscissa A. Então ele quer que a gente encontre o valor dessa abscissa representada pelo número A. Vamos lá para a nossa resolução. Lá, lembrando das nossas aulas de a calcular, né, a distância entre dois pontos. Você tendo que assistir essa aula, dá para resolver facilmente essa questão. Assim, vamos aplicar a fórmula da distância entre dois pontos, né? Que ela é dada pela seguinte fórmula. A distância entre A e B é igual a raiz quadrada do x2. O x2 é a ordenada do ponto B, né? Menos x1, que é a abscissa do ponto B,
e x1 a abscissa do ponto A. Isso elevado ao quadrado mais a ordenada do ponto B menos a ordenada do ponto A elevado ao quadrado. Na aplicação da fórmula dá para entender mais legal como se desenvolve esse tipo de problema. Dando continuidade, ó, nossa resolução, a gente vai aplicar a fórmula, né, que eu acabei de mostrar para vocês, para o ponto A, de abscissa A e ordenada 1, e B, de abscissa 0 e ordenada 2. E sabendo que a distância entre A e B, na questão ele disse, né, é sempre igual a 3, assim a gente vai ter, aplicando lá na fórmula, ó, raiz quadrada, aí abre parêntese, 0, que é a abscissa do 0, que é a abscissa aqui do ponto B, e menos A, que é a abscissa aqui do ponto A, eleva ao quadrado, mais 2, que é a ordenada do ponto B, e 1, que é a ordenada do ponto A, ao quadrado, tudo isso é igual a 3. Aí, desenvolvendo aqui dentro, né, dessa raiz quadrada, esse, ó, 0 menos A vai dar menos A. 2 menos 1 vai dar 1. Aí fica a raiz quadrada de menos A ao quadrado mais 1 ao quadrado igual a 3. Aí, operando novamente, dentro da raiz quadrada, a gente vai ficar com A ao quadrado mais 1 igual a 3. Aí eu vou elevar ambos os membros dessa igualdade, né, ao quadrado. Elevei ambos os membros dessa igualdade ao quadrado. Aí a gente vai e encontra, a gente pode eliminar essa raiz, né? E ficar só com o que está dentro da raiz. Aí vai ficar A ao quadrado mais 1 igual a 9. Isso é igual a A ao quadrado, passando um lá para o outro lado, né? A gente vai ficar com A ao quadrado é igual a 8. E racionalizando esse número, a gente conta que A é igual a mais ou menos raiz quadrada de 8. E por fim, a gente encontra que o A é igual a mais ou menos raiz quadrada de... mais ou menos 2 vezes raiz quadrada de 2. Aqui na questão 4 a gente tem: encontre uma equação que seja satisfeita com as coordenadas de qualquer ponto P de x, y, cuja distância ao ponto A, 2 e 3 é sempre igual a 3. Ou seja, ele quer que a gente encontre uma equação, né, que dê as coordenadas de qualquer ponto cuja distância a esse ponto A de abscissas 2 e 3 vai ser sempre igual a 3. Então eu pego um valorzinho ali, naquele pontozinho P, e a distância desse ponto P ao ponto A vai ser sempre igual a 3. Qual é a equação que vai representar isso, pessoal? Vamos lá, a resolução. Tente pausar o vídeo e resolver a questão novamente. Novamente a gente vai só aplicar a fórmula, né, da distância entre dois pontos. Já que ele quer a distância entre P e A, né, a gente vai ter isso, né, aplicar essa fórmula para x, y e 2 e 3, né? Então fica o seguinte: aplicando a fórmula para P de x, y e A de 2 e 3, né? E sabendo que a distância de P e A é sempre igual a 3, já que a questão pediu, a gente vai ter que, aplicando lá, ó, na fórmula, a gente encontra que vai ser 2 menos x ao quadrado mais 3 menos y ao quadrado. Tudo isso igual a 3. Aqui eu já vou logo eliminando essa raiz quadrada, né? E eu faço isso elevando ambos os membros ao quadrado. Aí fazendo isso, a gente conta que a gente vai ficar só com o que está dentro da raiz. Vai ser esses dois quadrados, né? A gente pode aplicar aqui os produtos notáveis. E aplicando o produto notável para esse primeiro quadrado aqui, a gente vai ter aqui, ele vai ser quadrado do primeiro, né? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. E aqui, aplicando para o quadrado desse outro termo, aplicando produtos notáveis para esse quadrado, a gente vai ter que ele vai ser
igual a quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Tudo isso vai ser igual a 9. Aí a gente vai poder eliminar esses dois 9, né? Aí organizando aqui a nossa equação, a gente vai encontrar isso aqui. Essa equaçãozinha, que a gente acabou de ajeitar aqui e encontrar ela, vai dar, o resultado dela vai dar qualquer ponto. Por exemplo, você escolheu para x igual a 0 e encontrou o valor de y. E esse valor de y que eu encontrar, junto com o zero, né, que eu coloquei x igual a 0, sempre que eu fizer a distância desse valor com a, vai dar 3. Essa é a equaçãozinha que a questão pediu pra gente encontrar. Muito fácil, né, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir e até as próximas aulas.